não há esperança para um debate consistente numa campanha eleitoral, tá certo? Não, eu queria pontuar algumas coisas, assim. O Eneg citou que o erro de Pablo Marçal pode ter sido o erro não calculado. Eu vejo, talvez, como o erro da soberba. O erro da pessoa que acha que domina esse conteúdo da rede social, ele era o antissistema, o antipolítica, e como se ele tivesse na crista da onda, e ele se esqueceu que a reação dos adversários também seria rápida, inclusive adversários de Boulos que o apoiaram. Esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria trazer é assim, ainda falando de São Paulo, mas nacionalizando, é a figura do Bolsonaro. Não tem dúvida de que o PL de Bolsonaro sai vitorioso. Sim. 2 prefeitos eleitos, já de cara, nesse primeiro turno, Maceió e Rio Branco. O PL está na final em 9 capitais, está no segundo turno em 9 capitais. Belo Horizonte, 3 capitais do Nordeste, 3 capitais do Norte, 2 capitais do Centro-Oeste. Enquanto o PT está em 4 capitais no segundo turno e não elegeu ninguém. Só lembrando que no caso de Fortaleza, em que o PT está, ele é um candidato não do Lula, mas do Cid Gomes. E é PT contra PL ali, PT contra né? PL. E Cuiabá também, PT contra PL. Mas a minha questão é, o Bolsonaro saboreia uma vitória essa noite com o PL bem melhor do que o PT, mas tem que, de alguma forma, uma derrota no cenário de São Paulo, porque embora o Nunes seja o candidato oficialmente dele, nunca foi o candidato do coração dele, e ele foi um apoiador envergonhado, e aí quem sai vitorioso é Tarcísio de Freitas. E aí tem uma outra questão, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro e o candidato dele dançaram feio. Né? Naufragou. Só lembrando. E é preciso lembrar também, depois vamos falar do PSD do Gilberto Kassab. Do Gilberto Kassab. Sim, entendeu? daqui a pouco a gente vai mostrar essa divisão pelo Brasil. Mas ouvindo, por favor, queria primeiro o Murilo, depois a gente ouve também a Deise Chile nessa pergunta da Adriana. Olha, com certeza, em São Paulo, o grande vitorioso é o governador Tarcísio de Freitas. Ele mostrou força, grande, né? pôs a cara, correu o risco, coisa que nem Bolsonaro e nem Lula fizeram. Inclusive, hoje de manhã, quando deu uma declaração de que se esse país fosse sério, Pablo Marçal era para estar preso. Ele falou de manhã, quando votava. Teria coragem de dizer isso quando as pessoas ainda estavam indo votar, né? Claro. E sem saber o resultado, e vai culpar o Marçal Passos. Isso. E ia ter que dialogar com esse prefeito, que ele falou que tinha que ser preso. Tinha que ser preso, exatamente. Por isso foi corajoso. Ele se expôs, mas não tenho dúvida. E recebeu a homenagem de Ricardo Nunes no discurso agora há pouco. Impressionante. Eu não tenho dúvida. Você pega a cidade de Guarulhos, mesma coisa. O candidato do Bolsonaro também perdeu, né? Que era o xerife, que eles foram apoiar o xerife. Agora eles vão ter provavelmente outro candidato lá do PL. Agora, o que eu vejo, assim, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, nesse momento, eles podem se dizer vitoriosos. Mas esses prefeitos, de uma maneira inteira, infelizmente ou felizmente, eles vão ter que dialogar com o governo federal, com os governos estaduais. Quem vai ter o mando desses prefeitos, na verdade, principalmente das cidades menores, são os governadores de estados. O governador do estado é que tem o poder de lidar. Vamos pegar um exemplo de Minas Gerais, onde o Zema foi muito mal com o candidato dele. Só que daqui 30 dias, Belo Horizonte vai ter um novo prefeito que vai precisar do governador. Se o governador tratá-lo bem, provavelmente, na próxima eleição, estará apoiando ele, ou ao Senado, ou ao que ele disputar. Então, a gente tem uma relação, agora ganhou e perdeu, certo? Mas, infelizmente, pela forma partidária no Brasil, eles remodelam. Eles remodelam. Por exemplo, o Centrão